A existência do lago de fogo é um tema recorrente nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, onde é descrito como o destino final daqueles que rejeitam a Deus e persistem no pecado. A imagem do lago de fogo é uma representação simbólica da punição eterna e da separação final de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, encontramos uma das principais referências ao lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa passagem descreve o destino final do diabo, seus anjos e todos aqueles que seguem o seu caminho de rebelião contra Deus. A linguagem utilizada para descrever o lago de fogo é intensa e sugere tormento e destruição total. A menção de enxofre adiciona uma dimensão de sofrimento ainda maior, pois o enxofre era associado a um elemento inflamável e com odor desagradável na cultura antiga. Assim, a imagem do lago de fogo e enxofre evoca uma sensação de horror e angústia para aqueles que enfrentarão essa punição. Além disso, a Bíblia fala sobre o lago de fogo como um lugar de choro e ranger de dentes, indicando o sofrimento e a aflição daqueles que serão lançados ali. Essa linguagem vívida é usada para transmitir a seriedade do julgamento final e a consequência terrível da rejeição de Deus. A existência do lago de fogo levanta questões sobre a justiça e o amor de Deus. Alguns podem questionar como um Deus amoroso pode enviar pessoas para um lugar de tormento eterno. No entanto, a visão cristã protestante ensina que Deus é justo e santo, e ele não pode tolerar o pecado e a rebelião contra sua soberania. O lago de fogo é o destino final daqueles que escolhem viver em oposição a Deus e rejeitam sua oferta de salvação. Além disso, a Bíblia ensina que Deus oferece a todos a oportunidade de arrependimento e perdão. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. No entanto, ele respeita o livre-arbítrio humano e permite que cada pessoa faça sua escolha. É importante ressaltar que o lago de fogo não foi criado para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. No entanto, aqueles que se unem à rebelião do diabo compartilharão de seu destino. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado para desfrutar da comunhão com Deus, mas o pecado entrou no mundo e separou a humanidade de Deus. A salvação oferecida por meio de Jesus Cristo é a única maneira de restaurar esse relacionamento e escapar do lago. O lago de fogo é descrito como um lugar de punição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa imagem é utilizada para transmitir a seriedade e a intensidade do julgamento final de Deus sobre o pecado e a incredulidade. A descrição do lago de fogo como um lugar de tormento eterno é encontrada em várias passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 25:41, Jesus fala sobre o destino final dos ímpios, dizendo: "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Essa passagem enfatiza que o lago de fogo foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, mas também será o destino daqueles que escolhem seguir o caminho da rebelião. A imagem do fogo é frequentemente usada nas Escrituras para simbolizar juízo e purificação. No contexto do lago de fogo, o fogo representa a justiça de Deus e sua ira contra o pecado. É uma imagem poderosa que evoca uma sensação de terror e horror, pois o fogo é associado com dor e destruição. A menção de enxofre, um elemento conhecido por sua natureza inflamável e odor repugnante, intensifica ainda mais a gravidade da punição. O termo eterno é fundamental para entender a natureza do lago de fogo. Ele sugere que a punição é irreversível e sem fim. Aqueles que são lançados no lago de fogo experimentarão um estado de tormento contínuo, sem esperança de alívio ou escape. Essa ideia de punição eterna levanta questões sobre a justiça de Deus, mas a visão cristã ensina que ele é justo e santo, e sua punição é justa e merecida para aqueles que rejeitam sua oferta de salvação. Além disso, a Bíblia fala sobre o lago de fogo como um lugar de separação de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo escreve sobre aqueles que enfrentarão a punição da perdição eterna,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa ideia de separação de Deus é uma das consequências mais terríveis do lago de fogo, pois os condenados estarão privados da presença e do amor de Deus para sempre. A natureza do lago de fogo também levanta questões teológicas sobre a natureza de Deus e seu amor. Alguns podem questionar como um Deus amoroso pode enviar pessoas para um lugar de tormento eterno. No entanto, a visão cristã protestante ensina que Deus é amor, mas também é justo e santo. Sua justiça requer que o pecado seja punido, mas sua misericórdia oferece uma maneira de escape por meio da salvação em Jesus Cristo. É um lugar de punição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma imagem poderosa que representa a seriedade do julgamento final de Deus sobre o pecado e a incredulidade. Ao mesmo tempo, também serve como um lembrete da justiça e da santidade de Deus, que não pode tolerar o pecado, mas oferece uma maneira de escape por meio da salvação em Jesus Cristo. O destino dos ímpios é um tema de grande importância e impacto teológico. De acordo com as Escrituras, aqueles que rejeitam a Deus e persistem no pecado enfrentarão o julgamento final de Deus e serão lançados no lago de fogo, onde experimentarão tormento eterno. O termo ímpios refere-se àqueles que vivem em rebelião contra Deus e sua vontade. Eles escolhem seguir seu próprio caminho em vez de obedecer aos mandamentos de Deus e aceitar sua oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Ao rejeitar a oferta de perdão e reconciliação com Deus, os ímpios enfrentam as consequências de sua escolha no julgamento final. A Bíblia ensina que o lago de fogo foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Mas também será o destino final daqueles que se unem à rebelião do diabo. Em Apocalipse 20:15 é dito que, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Isso indica que a única maneira de escapar do lago de fogo é através da salvação em Jesus Cristo, que é o único que pode nos inscrever no livro da vida. A ideia de tormento eterno no lago de fogo levanta questões teológicas sobre a justiça e o amor de Deus. Alguns podem questionar como um Deus amoroso pode enviar pessoas para um lugar de sofrimento eterno. No entanto, Deus é justo e santo, e sua justiça requer que o pecado seja punido. Aqueles que escolhem rejeitar a Deus e persistir no pecado enfrentam as consequências de sua escolha. Ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Ele não deseja a perdição dos ímpios, mas que eles se arrependam de seus pecados e voltem-se para Ele. No entanto, Deus respeita o livre-arbítrio humano e permite que cada pessoa faça sua escolha. A doutrina do destino dos ímpios também destaca a importância da responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável por suas escolhas e ações e será julgada de acordo com elas. A Bíblia ensina que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. E que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2:6. A visão cristã protestante enfatiza que a salvação é oferecida a todos, independentemente de sua origem étnica, status social ou histórico de vida. Deus deseja que todos sejam salvos e que ninguém pereça. Ele oferece a salvação como um dom gratuito, que é recebido pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação não é imposta a ninguém. Cada pessoa tem a liberdade de escolher aceitar ou rejeitar o presente da salvação. Aqueles que aceitam a salvação em Jesus Cristo são perdoados de seus pecados e têm a garantia da vida eterna com Deus no céu. Aqueles que rejeitam a salvação enfrentam as consequências de sua escolha no julgamento final. O destino dos ímpios é o lago de fogo, onde enfrentarão tormento eterno por sua rejeição de Deus e persistência no pecado. Essa doutrina destaca a importância da responsabilidade pessoal e da escolha livre, ao mesmo tempo em que enfatiza o amor e a justiça de Deus, que oferece a salvação a todos, mas respeita a liberdade de cada pessoa. Agora você vai ver algumas teorias a respeito desse destino final para aqueles que rejeitam a Deus. Primeiro, tem a interpretação literal. Uma das teorias mais tradicionais e amplamente aceitas dentro do cristianismo é a interpretação literal do lago de fogo.
como um lugar físico de tormento eterno. Nessa visão, o Lago de Fogo é visto como um local de punição real, onde os ímpios são atormentados em chamas por toda a eternidade. Essa interpretação é baseada na leitura direta de passagens bíblicas que descrevem o Lago de Fogo, como em Apocalipse 20:15, onde se diz que os ímpios serão lançados no Lago de Fogo para sempre. Por outro lado, temos a interpretação simbólica. Outra teoria comum é a interpretação simbólica do Lago de Fogo, que vê essa imagem como uma metáfora para a separação eterna de Deus e a consciência do pecado. Nessa visão, o Lago de Fogo representa a angústia e o sofrimento espiritual daqueles que estão distantes de Deus devido ao seu pecado. Em vez de ser um lugar físico, o Lago de Fogo é entendido como uma descrição figurativa do estado de alienação e condenação que os ímpios experimentam como resultado de sua escolha de rejeitar a Deus. Outra teoria, só que controversa, é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é uma teoria que argumenta que os ímpios não serão atormentados eternamente no Lago de Fogo, mas serão finalmente destruídos ou aniquilados. Segundo essa visão, o Lago de Fogo é um lugar de punição temporal, onde os ímpios são consumidos pelo fogo e deixam de existir. Essa interpretação é baseada em passagens bíblicas que falam sobre a destruição dos ímpios, como em Mateus 10:28, onde Jesus fala sobre Deus ser capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Seguindo essa teoria, temos o universalismo. O universalismo é uma teoria que sustenta que, eventualmente, todos os seres humanos serão reconciliados com Deus e alcançarão a salvação, inclusive aqueles que foram lançados no Lago de Fogo. E, por fim, o tema do Lago de Fogo é complexo e multifacetado, abrangendo uma variedade de interpretações teológicas e teorias sobre sua natureza e propósito. Desde a interpretação literal, que enfatiza a realidade física do Lago de Fogo como um lugar de tormento eterno, até interpretações simbólicas e alternativas que buscam entender seu significado de maneira mais metafórica. Em última análise, esse tema te desafia a refletir sobre o significado mais profundo da vida, da morte e da eternidade, e incentiva a buscar uma vida de fé, arrependimento e